Começa agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 10 de abril de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Governo anuncia parceria com a Agência de Fronteiras dos Estados Unidos para combater o crime organizado. Preços sobem em março após guerra no Oriente Médio. Estados Unidos e Irã se reúnem amanhã para negociações de paz. Ataques na Rússia e Ucrânia deixam 3 mortes às vésperas de cessar fogo. Reportagem especial mostra o aumento de conteúdo misógino na internet, em meio à alta de violência contra as mulheres. E os detalhes do retorno dos astronautas da NASA após sobrevoo lunar. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O Ministério da Fazenda anunciou hoje uma parceria entre a Receita Federal e a Agência de Fronteiras dos Estados Unidos para o combate ao crime organizado. A gestão Trump avalia a possibilidade de classificar as facções brasileiras como grupo terroristas. O projeto Mutual Interdiction Team vai integrar esforços de inteligência e operações conjuntas para interceptar remessas ilícitas de armamentos e entorpecentes. De acordo com o governo brasileiro, a cooperação integra uma agenda mais ampla voltada ao enfrentamento do crime organizado transnacional. Desde que voltou ao governo norte-americano, Donald Trump vem promovendo uma campanha para classificar grupos criminosos de diferentes países como organizações terroristas. Isso aconteceu na Venezuela e terminou com a captura do ditador Nicolás Maduro. No anúncio de hoje, o ministro Dário Durigan afirmou que o acordo fechado com os Estados Unidos prevê uma troca de informações com os norte-americanos sobre cargas. De acordo com o governo, o acordo também conta com um programa chamado de Desarma, um sistema que vai ampliar a capacidade de rastreamento internacional de armas. A gestão de Donald Trump também está de olho nas facções brasileiras, como o PCC e o Comando Vermelho. O tema é debatido internamente após parlamentares brasileiros aumentarem a pressão sobre o tema, mas o governo norte-americano ainda não se manifestou sobre a possibilidade de classificar as duas organizações como terroristas. A Casa Branca argumenta que a designação é feita a grupos criminosos que impõem riscos à segurança interna norte-americana. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou hoje que os preços subiram 0,88% no mês passado. Os grupos transportes e alimentação e bebidas concentraram 76% da inflação registrada em março. Os preços dos produtos voltaram a subir no mês passado em todo o país, impulsionados também pela crise energética por conta da guerra no Oriente Médio. Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, que por sua vez fechou o Estreito de Hormuz e pressionou o preço do petróleo em todos os mercados internacionais. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo avançou 0,88% em março e a principal alta foi justamente registrada no setor energético. Os transportes. O grupo teve alta de 1,64%, com destaque para a alta de mais de 4,5% da gasolina. O grupo também registrou alta nas passagens aéreas e no diesel, que avançou quase 14%. A alimentação e bebidas também registrou forte alta no mês passado. Os produtos ficaram mais de 1,5% mais caro. Tomate ficou mais de 20% mais caro. A cebola avançou 17,25%. A batata inglesa também, mais de 12%. No grupo alimentação, em especial na alimentação em casa, a aceleração no nível de preços foi mais evidente, combinando efeitos de redução de ofertas de alguns produtos com altas do frete, em decorrência dos combustíveis mais caros. A sabatina de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal foi marcada para o dia 29 de abril. O senador Weverton Rocha comentou que o clima entre os colegas é favorável à aprovação de Messias. A apreciação do possível novo ministro do STF acontece na próxima quarta-feira. Ele chega para assumir a vaga de Luiz Roberto Barroso, que se aposentou. E o Exército Brasileiro prendeu na manhã de hoje 3 militares condenados pelo STF no processo dos atos de 8 de janeiro.
Os presos são Ângelo Martins de Nicole, major da reserva, o subtenente Giancarlo Gomes e o tenente-coronel Guilherme Marques. Todos eles receberam penas de pelo menos 13 anos de prisão, em regime inicial fechado. O coronel do Exército Reginaldo Abreu está foragido nos Estados Unidos. Carlos César Rocha também está foragido e segue vivendo no Reino Unido. Estados Unidos e Irã se preparam para o início das negociações de paz no Paquistão. O encontro está programado para acontecer amanhã. O presidente do parlamento iraniano condicionou nesta sexta-feira as negociações com os Estados Unidos a um cessar-fogo no Líbano e ao desbloqueio dos ativos iranianos. Na rede social X, Mohamed Bagher Ghalibaf destacou que as duas questões devem ser resolvidas antes do início das negociações. Antes de viajar para o Paquistão, onde as conversas vão acontecer, o vice-presidente J.D. Vance, que lidera a delegação americana, disse esperar um resultado positivo. Acho que vai ser positivo, vamos ver. Como o presidente disse, se os iranianos estiverem dispostos a negociar de boa fé, nós certamente estaremos dispostos a estender a mão. Por outro lado, se tentarem nos ludibriar, descobrirão que a equipe de negociação não será tão receptiva assim. Vamos tentar conduzir uma negociação positiva. O presidente deu diretrizes claras, vamos aguardar para ver. Israel e o Líbano vão manter conversas na próxima semana em Washington, capital americana. A afirmação foi feita na quinta-feira por um funcionário americano, enquanto cresce a preocupação de que os combates envolvendo o Hezbollah possam romper a frágil trégua entre Estados Unidos e Irã. O bombardeio mais intenso de Israel contra o Líbano, desde que o grupo libanês pró-iraniano Hezbollah entrou na guerra no Oriente Médio, deixou centenas de mortos na quarta-feira, colocando em risco o cessar-fogo entre Washington e Teherã, menos de 48 horas após sua entrada em vigor. E o presidente russo Vladimir Putin anunciou um cessar-fogo com a Ucrânia durante a Páscoa ortodoxa, nesse final de semana. O presidente russo Vladimir Putin anunciou um cessar-fogo com a Ucrânia durante a Páscoa ortodoxa neste fim de semana, informou o Kremlin após Kiev também ter proposto uma pausa nas hostilidades. O Kremlin declarou em um comunicado que, por decisão do presidente Putin, é estabelecido um cessar-fogo por ocasião da Páscoa ortodoxa, das 16 horas de 11 de abril até o final do dia 12 de abril. No início da semana, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que havia transmitido uma proposta de trégua para essas datas por meio dos Estados Unidos. Várias rodadas de negociações lideradas pelos Estados Unidos não conseguiram um acordo entre as partes em conflito, e o diálogo se estagnou ainda mais com a atenção de Washington voltada para a guerra no Irã. As negociações pareciam em impasse, já que Moscou exige concessões territoriais e políticas de Kiev, que Zelensky rejeitou por considerá-las equivalentes a uma capitulação. E pelo menos 3 pessoas morreram em ataques na Rússia e na Ucrânia nesta sexta-feira. Rússia e Ucrânia registraram bombardeios nesta sexta-feira antes da entrada em vigor do cessar-fogo para a Páscoa ortodoxa. A administração militar da região de Dnipro, no leste da Ucrânia, informou que pelo menos 2 pessoas morreram e 3 ficaram feridas em bombardeios russos contra 3 distritos. Já o governador regional de Volgogrado, no sudoeste da Rússia, disse que um homem morreu em um ataque de drone ucraniano. O presidente russo Vladimir Putin anunciou um cessar-fogo na Ucrânia para a Páscoa ortodoxa neste final de semana e Volodymyr Zelensky aceitou. Em Kiev, os moradores estavam céticos. Se seguirmos simplesmente a lógica formal, vale a pena notar como o cessar-fogo foi respeitado antes. Nunca foi. Não acho que a gente deva esperar um milagre e que desta vez o cessar-fogo realmente se mantenha. Infelizmente, estou pessimista quanto a isso. É muito provável que não aconteça. Claro, como qualquer pessoa, como qualquer mãe, seria bom se houvesse paz e sossego e pudéssemos passar pelo menos alguns dias sem ansiedade. É o que esperamos, porque sabemos que durante os feriados, o país agressor sempre nos recebe com bombardeios. O presidente ucraniano afirmou que propôs uma trégua a Moscou em relação aos ataques à infraestrutura energética de ambos os países.
Zelensky reiterou que alguns aliados pediram a Kiev que pare os ataques às instalações russas de gás e petróleo em meio à escalada dos preços de hidrocarbonetos devido à guerra no Oriente Médio. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, visitou Cuba para um encontro com o presidente Miguel Díaz-Canel. Na semana passada, o país liderado por Putin enviou um navio petroleiro para ajudar na crise energética. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, está em Cuba, onde se reuniu com o presidente Miguel Díaz-Canel. A visita ocorre 10 dias após a chegada à ilha de um petroleiro russo, apesar do embargo energético imposto pelos Estados Unidos. O petroleiro russo Anatoly Kolodkin chegou a Cuba em 31 de março com 730 mil barris de petróleo bruto e foi o primeiro petroleiro a chegar à ilha desde 9 de janeiro, representando uma breve trégua no embargo imposto por Washington. Cuba atravessa uma profunda crise econômica devido aos efeitos combinados do endurecimento das sanções americanas, da baixa produtividade de sua economia centralizada e do colapso do setor turístico. O país deixou de receber petróleo da Venezuela após a operação militar americana, que resultou na captura de Nicolás Maduro em 3 de janeiro. O parlamentar da Venezuela aprovou uma lei de mineração que libera a exploração de reservas do país por investidores estrangeiros. A Venezuela deu mais um passo na direção de uma mudança profunda do modelo de gestão estatal dos recursos naturais impostos pelo chavismo. O parlamento venezuelano aprovou uma lei de mineração que abre as portas aos investidores estrangeiros para a exploração das vastas reservas do país. O legislativo deu luz verde à nova lei de mineração por unanimidade, tal como fez com a reforma da legislação de hidrocarbonetos, que oferece garantias aos investidores privados. Conhecida por suas enormes reservas de petróleo, a Venezuela também é rica em minerais como ouro, diamante, bauxita e coltan. Este último, um mineral-chave na fabricação de telefones celulares. Mas grupos armados exploram áreas de minas, com a suposta cumplicidade das autoridades, de acordo com várias investigações. A presidente interina, Delcy Rodrigues, elogiou na rede social X a legislação como um instrumento fundamental para modernizar, regular e potencializar a mineração na Venezuela. A reforma estabelece expressamente que companhias privadas nacionais e estrangeiras podem participar dos negócios de mineração e também permite a criação de empresas de economia mista, com capital privado e público. E no próximo bloco, conteúdo misógino cresce na internet e reflete pesquisa que aponta um aumento na violência contra a mulher. E adolescente é agredido por grupo de jovens na saída da escola na Baixada Santista. Estudo recente mostra que a cada 24 horas, 12 mulheres foram vítimas de violência em 2025. Mais de 4.500 vítimas. Entre os 9 estados analisados, São Paulo e Amazonas lideram o ranking de ocorrências. Mas no Brasil cresce a preocupação com o aumento de conteúdo misógino na internet e que isso incentiva a violência contra as mulheres. Jader Lucy não esquece os momentos de pavor ao encontrar a filha esfaqueada em casa. O crime ocorreu em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Alana, de 20 anos, rejeitou um homem que frequentava a mesma academia que ela e lhe enviava flores constantemente. Um mês depois, ele invadiu a casa da jovem e a esfaqueou. Ela falou que quando ela entrou, ela chegou da academia, que ela entrou dentro de casa, que ela fechou a porta e escutou um barulho. Aí ela falou que quando olhou, ele já estava empurrando a porta. Aí já entrou batendo nela, chutando o rosto dela, a cabeça, jogando ela no chão. Ela falou que nem sentiu as facadas, porque como ele já começou machucando muito ela falou que as facadas em si ela não sentiu. Enquanto Alana se recuperava das múltiplas cirurgias, viralizaram no TikTok vídeos de homens socando e esfaqueando manequins com o slogan: treinando caso ela diga não. A mãe da jovem afirmou que o agressor de sua filha seguia esse tipo de conteúdo nas redes sociais. Dá uma revolta muito grande, que você fica se perguntando por quê? Por quê? O que se passou na cabeça desse rapaz de fazer uma coisa dessa? Aí a médica falou assim, vocês eram namorados? Ela falou, não, nunca namorei ninguém, mesmo se fosse, né? Ela só perguntou se era, porque nada justifica. Ninguém tem direito de fazer isso, né? De matar, de machucar. Assim, gente, muito triste mesmo, viu? É revoltante.
revoltante, e é mais revoltante ainda você saber que daqui a pouco ele está solto. No Brasil, cresce a preocupação com o aumento de conteúdo misógino, chamado de Red Pill, na internet, e a possibilidade de que isso incentive a violência contra as mulheres, em um país onde a desigualdade de gênero já é disseminada há décadas. O termo Red Pill é utilizado para descrever homens que acreditam ter despertado para uma suposta realidade em que as mulheres manipulam e exploram os homens. Eles pregam que o homem deve reassumir o domínio e manter a mulher submissa. Em 2025, o Brasil registrou 1.568 assassinatos de mulheres, o número mais alto desde que o feminicídio se tornou crime há uma década. As mulheres estão morrendo e já estão com 5 medidas protetivas e a lei não está amparando elas. Ou seja, existe uma lei, uma formalidade para dizer que ela está segura, mas na prática, na realidade, ela não está funcionando. Tanto não está funcionando que está acontecendo o feminicídio. A crescente preocupação com o feminicídio provocou uma onda de propostas legislativas. O deputado federal Raymond Santa Bárbara apresentou um projeto para criminalizar conteúdos que, segundo o político, levam a várias mortes de mulheres por dia no país. Vários movimentos têm acelerado e têm aumentado e potencializado a violência contra as mulheres no nosso país. E o movimento Red Pill, esse movimento que estabelece uma relação hierárquica entre homens e mulheres e não uma relação horizontal entre homens e mulheres. Outro projeto de lei aprovado pelo Senado busca tipificar a misoginia como um crime semelhante ao racismo. Uma agência do Banco do Brasil foi explodida por criminosos na madrugada de hoje em Guidoval, Minas Gerais. 10 pessoas participaram da ação, 3 foram presas. De acordo com a Polícia Militar, o ataque ocorreu por volta das 3 horas da madrugada e contou com a participação de 10 pessoas. Câmeras de monitoramento gravaram a ação dos criminosos. Para dificultar a chegada da polícia e a perseguição, eles bloquearam as ruas da cidade com barricadas feitas de pneus e veículos incendiados. Além disso, espalharam objetos de metal pontiagudos pelas vias para furar os pneus das viaturas policiais. Um caixa eletrônico foi detonado, mas a quantidade levada não foi revelada. 3 pessoas foram presas nesta sexta-feira e um dos carros utilizado pelo grupo foi localizado abandonado na zona rural de Rodeiro. Em nota, o Banco do Brasil informou que colabora com as investigações das autoridades policiais e indicou que a agência está fechada para perícia. Um adolescente de 14 anos foi agredido por um grupo de jovens na saída de uma escola municipal no Guarujá, no litoral de São Paulo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram um jovem jogando a vítima no chão e dando início às agressões. Logo após, outros jovens se aproximam e desferem socos e chutes no adolescente. Segundo a Polícia Militar, 7 pessoas participaram do ataque. Em nota, a Prefeitura de Guarujá informou que a equipe gestora da escola tomou as providências necessárias, incluindo a convocação dos responsáveis pelos estudantes envolvidos e o acompanhamento da situação. A direção da escola também registrou um boletim de ocorrência em conjunto com a família da vítima. Uma policial militar, de folga, reagiu à tentativa de assalto no bairro Casa Verde, na zona norte de São Paulo, e matou 2 suspeitos. Imagens mostram o momento da abordagem e da reação da militar. Pelo menos 7 disparos foram feitos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso foi registrado como tentativa de roubo, apreensão de veículo e morte decorrente de intervenção policial. E a seguir, temperatura dos oceanos volta a crescer e boletim mensal alerta para novas ondas de calor no segundo semestre. E veja também o retorno dos astronautas após um sobrevoo na Lua. Indígenas marcharam em Brasília para exigir o reconhecimento de terras. Uma carta com uma série de reclamações foi enviada ao Ministério de Minas e Energia. Indígenas realizaram mais marchas em Brasília. Os representantes da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, entidade que coordena o acampamento Terra Livre em Brasília, levaram para a Secretaria-Geral da Presidência e para o Ministério das Minas e Energia uma carta de 7 páginas. O documento reconhece avanço nas políticas públicas, mas traz reclamações sobre a demora nas demarcações dos territórios.
Hoje vim para a marcha, né, para representar o meu povo, a minha etnia e também trazer as nossas demandas e uma prova de resistência do meu povo pataxó. Nós não estamos aqui pedindo favores, estamos aqui cobrando os nossos direitos para que de fato nós sejamos ouvidos e cuidados, porque nós cuidamos, né, as nossas florestas, os nossos rios, os animais, todo o ecossistema, mas não, enquanto a população indígena não é cuidada, pelo contrário, ela se é morta. Lideranças indígenas também entregaram a representantes do Ministério das Relações Exteriores um documento que propõe a criação de zonas livres de exploração de petróleo e gás. Os líderes também defendem que os territórios indígenas devem estar no centro da estratégia climática global. O acampamento Terra Livre reúne em Brasília, segundo os organizadores, cerca de 8.000 pessoas. A temperatura média dos oceanos atingiu níveis próximos aos recordes registrados no mês de março, o que indica a possível volta do fenômeno El Niño. A temperatura média dos oceanos atingiu níveis próximos aos recordes, o que indica o provável retorno do fenômeno El Niño combinado com as mudanças climáticas. O boletim mensal do Observatório Europeu Copérnicos alerta que após os 3 anos mais quentes já registrados na Terra, o retorno do El Niño no segundo semestre do ano faz com que os climatologistas temam que a humanidade esteja caminhando para novas ondas de calor extremas. Este fenômeno cíclico corresponde ao aquecimento periódico e em larga escala das águas em uma parte do Pacífico, que tem um efeito dominó no clima global por vários meses. O último El Niño, em 2023 e 2024, faz desses anos os 2 mais quentes já registrados. A temperatura média da superfície do oceano era de 20,97 graus Celsius, excluindo as regiões polares, 1/10 de grau abaixo do recorde estabelecido no mesmo mês de 2024, de acordo com o Copérnicos. O número continuou subindo em abril, segundo o painel de monitoramento em tempo real do observatório. A Organização Meteorológica Mundial já estimou que o fenômeno poderia voltar este ano, enquanto o fenômeno oposto, Laninha, associado a temperaturas mais frias, está perdendo força. No início de março, essa agência da ONU estimou uma probabilidade de 40% de ocorrência antes de julho. O Copérnicos também confirmou que a extensão do gelo marinho do Ártico atingiu a menor área já registrada no inverno boreal, em um nível semelhante ao recorde do ano passado, conforme já anunciado pelo NSIDC, um dos principais institutos americanos desta área. O pinguim imperador foi declarado em perigo de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza. As mudanças climáticas podem reduzir a população da espécie pela metade até a década de 2080. A União Internacional para a Conservação da Natureza anunciou que o pinguim imperador foi declarado uma espécie em perigo de extinção. A mudança da classificação de quase ameaçado para em perigo evidencia a mudança existencial das espécies dependentes do gelo em um momento em que o aquecimento global remodela a Antártida. Os pinguins imperadores dependem de gelo marinho estável, plataformas de água do oceano congelada para viver, caçar e se reproduzir. O aquecimento provocado pelos gases de efeito estufa faz com que o gelo marinho se rompa mais cedo no ano, o que influencia na quantidade de animais da espécie. Especialistas afirmam que as alterações devem reduzir pela metade a população de pinguins imperadores até a década de 2080. E olha só, daqui a pouquinho, 4 astronautas da missão Artemis II retornam à Terra após um sobrevoo na Lua. O pouso, conhecido como Splashdown, está programado para acontecer pouco depois das 9 horas da noite, na costa da Califórnia dos Estados Unidos. A reentrada na Terra deve durar 13 minutos no total, mas segundo a NASA, durante 6 minutos a cápsula Orion vai ficar sem comunicação com o centro de controle em Houston, no Texas. Esse é o momento mais importante e delicado da missão. Isso porque os astronautas estarão em uma velocidade de quase 40 mil quilômetros por hora e do lado de fora a cápsula pode atingir a temperatura de 10 mil graus Celsius. E você pode acompanhar a reentrada ao vivo nos canais oficiais da NASA ou a cobertura completa no YouTube Rede Gospel TV Oficial. E o Superior Tribunal de Justiça Desportiva suspendeu o técnico do Palmeiras por 8 jogos, por conta de uma discussão com árbitros em jogos de Campeonato Brasileiro. O tribunal apontou desrespeito e que a conduta não se limitou a um único ato isolado. A
A relatora do processo, a auditora Ana Luísa Halil, apontou ainda uma postura hostil do treinador português. E o Corinthians estreou com vitória na Copa Libertadores da América. O Timão venceu o Platense da Argentina por 2-0. Kaique Ferrari recebeu livre da marcação e bateu por cima do goleiro. Alguns minutos mais tarde, Garro lançou e Roberto, que tocou por baixo do goleiro. 2-0 placar final. E o Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Segunda-feira estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite, um abençoado final de semana e até segunda-feira.